Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos tentar desconstruir uma ideia quase omnipresente, a da necessidade de ter um propósito de vida. Mas e se esta busca, esta procura constante, for, na verdade, mais uma fonte de stress do que propriamente de realização? Esta obsessão pelo propósito é algo relativamente moderno, muito ocidental e que nos pode deixar, mais ansiosos do que orientados. O nosso objetivo aqui é mesmo explorar estes argumentos, questionar a própria necessidade de ter um mapa assim tão definido para a vida. Será que precisamos mesmo desse propósito único e grandioso? Ok, vamos lá. Vamos lá pegar nisto. É uma perspectiva curiosa, sem dúvida. Essa noção de um propósito individual, quase uma missão de vida, é surpreendentemente recente e muito ligada à nossa cultura ocidental. Não é de todo uma coisa universal, historicamente falando. Por exemplo, filosofias orientais, como o taoísmo, aí a ênfase é mais na harmonia, com o fluxo da vida, o Tao, e na ação sem esforço. O significado não é algo que se procura, Certo. mas algo que emerge, que nasce da própria experiência de viver, Sim, de estar em sintonia. faz sentido. E se pensarmos historicamente, na maior parte das sociedades, o sentido vinha de onde? Vinha da comunidade, das tradições, da sobrevivência pura e dura, do papel social que cada um tinha. Ninguém se perguntava qual é o meu propósito individual, assim desta forma. Não fazia sentido, não é? Não? Isso veio mais tarde, talvez com correntes como o existencialismo, que nos pôs perante a liberdade. Mas também o peso de termos de ser nós a criar o nosso próprio significado num universo que, à partida, não o tem. Essa ligação ao existencialismo é fundamental, parece-me. De repente, a liberdade vira uma responsabilidade quase esmagadora de encontrar ou de definir algo. E o irónico é que a própria psicologia positiva, ao estudar a importância do propósito para o bem-estar, se calhar sem querer reforçou essa pressão, quase como uma receita. Para ser feliz tem de ter um propósito claro. Exatamente. Depois vemos florescer toda uma indústria do propósito, não é? Coaches, livros, workshops, tudo a vender a ideia. E o propósito vira mais um item na checklist do sucesso, algo para mostrar quase. Isso não gera mais ansiedade? Gera imensa. Quanto mais se persegue ativamente a felicidade, ou um propósito específico, mais eles parecem fugir. A busca vira stress, vira comparação social, um sentimento constante de... De não estar à altura? Exato, de inadequação, porque ainda não se encontrou. Lá está. Certo. Então, se esta ideia de um propósito único, fixo, pode ser uma armadilha, há outros caminhos, não é? Sim, uma ideia central é a de viver com intenção. A proposta aqui é mudar o foco. Do porquê o último da vida para o como. Como vivemos o presente. Ou seja, alinhar as ações do dia-a-dia com os nossos valores. Encontrar significado nas pequenas coisas, da qualidade da nossa presença. Não é tanto o destino final, mas a viagem. Gosto dessa ideia. Focar no processo. E também fala de propósitos no plural. Certo? Sim, Em vez de uma única grande missão. sim. Reconheço que a vida é fluida, nós mudamos. Portanto, é natural e talvez mais saudável ter vários propósitos. Ao longo do tempo ou até ao mesmo tempo. Propósitos que se ajustam às fases da vida. É uma visão mais dinâmica. Mais realista, talvez. Exato. E depois no Ikigai, que a versão ocidental popularizou muito com aquele diagrama. Amar, ser bom, o mundo precisar, ser pago. Sim, muito focado na carreira. Pois. Mas o conceito original japonês, o Ikigai, é mais subtil. É simplesmente aquilo que faz a vida valer a pena ser vivida. A razão para nos levantarmos de manhã. Ah, ok. Pode ser cuidar de um jardim, conversar com amigos, um hobby. Coisas muito mais cotidianas. Isso é bastante diferente da versão encontra a sua carreira perfeita. Bem diferente. E ainda há perspectivas mais radicais, como a do Bert Hellinger. Sim, essa é talvez a mais desafiadora para a nossa mentalidade. Hellinger sugere que nós não escolhemos nem criamos um propósito, mas que entramos em sintonia com algo maior, um movimento, uma força criativa que nos ultrapassa. Como assim? Implica uma aceitação radical de tudo, da nossa família, do nosso destino, tal como ele se apresenta. A pergunta deixa de ser qual o meu propósito e passa a ser como é que eu me alinho com isto que já está a acontecer. Nesta visão, o livre-arbítrio, o propósito individual, seriam em grande medida ilusões. Uau!
Isso desafia mesmo muitas das nossas ideias sobre controlo, sobre agência pessoal e, por fim, menciona o propósito do não propósito, não é? Uma espécie de regresso ao taoísmo. Exatamente, é a ideia de encontrar contentamento, significado no simples ato de ser, de experienciar a vida com tudo o que ela traz, sem sentir a necessidade constante de a justificar com um objetivo, de a validar com uma meta externa. Libertador, de certa forma. É uma libertação da pressão, sim. Da pressão de ter de ser alguém ou alcançar algo específico para a vida ter valor. Então, juntando isto tudo, a mensagem principal que eu retiro desta análise não é bem uma nova fórmula para encontrar propósito, mas talvez uma permissão para parar de procurar, pelo menos tão desesperadamente. Se calhar o foco devia mudar, de encontrar um propósito para viver de forma mais autêntica, mais conectada, mais presente. E quem sabe, o sentido, ou os vários sentidos, ou um ikigai do dia-a-dia, passe a emergir daí, naturalmente, sem precisar de um rótulo pomposo. Fica essa reflexão, que é talvez mais libertadora do que propriamente conclusiva. E se o verdadeiro objetivo não for ter um propósito, assim definido, para mostrar, mas sim cultivar uma vida interior e exterior tão rica, tão significativa por si mesma, que simplesmente não precise desse rótulo para se sentir completa. É uma mudança subtil, do foco na busca. E ficamos a pensar nisto, não é? Esta ideia de que temos de inventar um propósito. Sim. Quase como se a vida por si só fosse, sei lá, uma tela em branco à espera da nossa assinatura genial. Exato. Como se fôssemos nós a inteligência por detrás de tudo. Que presunção seria essa, se pensarmos bem? É uma reflexão muito interessante, sim. E toca num ponto que desafia a visão moderna do propósito, não é? Faz lembrar, de facto, as ideias de Bert Hellinger sobre pertencermos a algo maior. O Hellinger das constelações familiares. Esse mesmo. A reflexão sobre sermos a inteligência por trás do universo, bem, bate certo com a crítica dele a essa postura. Ok, vamos explorar isso. Então, qual é a alternativa? Se não somos nós os criadores de significado, qual seria a outra visão? Ele aponta mesmo para a arrogância dessa postura de nos acharmos os criadores. É forte, mas olha, isto vira um bocado a nossa perspectiva do avesso, não é? A ideia de não sermos os donos do nosso propósito. Completamente. Então, se não se trata de criar ativamente um propósito, qual seria a nossa tarefa? Ficar à espera que algo aconteça? Deixar andar? Não exatamente deixar andar no sentido de passividade total. A proposta, nesta visão, é um pouco diferente. O propósito transforma-se em sintonia. Sintonia? Como assim? Em vez de inventares um caminho do zero, trata-se mais de perceber e concordar com o movimento maior no qual já estamos inseridos. É uma passagem de um estado menos consciente para um mais consciente. É alinharmos com esse espírito, com esse movimento abrangente. Alinhar. Ajustar as velas ao vento que já sopra em vez de tentar soprar nós mesmos. Portanto, a ideia é mudar o foco. Menos fazer acontecer à força e mais perceber e alinhar-se com o que já está a acontecer. Exatamente isso. Menos controle, talvez mais percepção. Precisamente. E se ligarmos isto ao panorama geral e à questão inicial sobre a nossa presunção, Sim. seria reconhecer que tentar criar o significado do zero é quase como inverter a ordem natural das coisas. Como se a peça do puzzle se achasse mais sábia do que o puzzle inteiro que lhe dá forma e lugar. É uma imagem que acho que ilustra bem. É uma imagem poderosa, sim. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Quer dizer, isto deixa uma pessoa a pensar, a matutar bastante. Deixa, sem dúvida. E talvez levante uma questão importante para quem nos ouve refletir um pouco. Qual seria? Se existe esse tal movimento maior, essa correnteza, como é que podemos reconhecê-la? Como sentir essa sintonia no nosso dia-a-dia? Boas perguntas. Será que essa ligação se manifesta de formas subtis que na correria, na azáfama, nem sempre identificamos? A questão é, como? Como é que fazemos isso? Onde é que essa tal correnteza da vida se mostra no dia-a-dia? Exato. A ideia não é uma fórmula mágica, pois não. Mas sim explorar diferentes mapas, talvez. Práticas de escuta para perceber essa correnteza. Exatamente, é isso mesmo. Vamos olhar para 4 perspectivas, 4 lentes, pode dizer-se, de diferentes tradições de sabedoria, para tentar responder isso. Não se trata de achar a resposta certa, claro,
mas mais de perceber qual destas abordagens, qual é que ressoa mais connosco para identificar esse fluxo no cotidiano. Ok, vamos lá desvendar isto então. Comecemos talvez pela mais antiga. Os estoicos. Como é que eles propunham essa sintonia? A primeira lente vem de filósofos como Séneca, o Marco Aurélio. Para eles, a sintonia com o universo, eles chamavam-lhe de logos. A razão, a ordem por trás de tudo, começa com a dicotomia do controlo. Dicotomia do controlo. O que é isso exatamente? É focarmos só naquilo que podemos mesmo controlar. Os nossos julgamentos, as nossas intenções, as ações. E aceitar tudo o resto. Eles argumentavam que muito do nosso sofrimento vem precisamente de tentar controlar o que não controlamos. Ok. Então, para os estoicos, a maneira de sentir essa sintonia passa quase só pelo desenvolvimento interior, pelo nosso caráter. Precisamente, o foco é agir com coragem, justiça, sabedoria, temperança e aceitar o resto como, indiferente ou parte da natureza. E a sintonia? Como é que ela surge? Surge como uma tranquilidade interior, que não é bem indiferença, atenção, é mais uma serenidade, livre de perturbações, isto ao desempenharmos bem o nosso papel. E culmina no amor fati. Amor fati. Amar o destino. Isso, amar tudo o que acontece, seja bom ou mau. Ao aceitar o destino, não de forma resignada, mas quase, acolhendo-o, eles sugerem que paramos de lutar contra a corrente. E aí talvez sentimos a sua direção. Uma aceitação que revela o fluxo. Interessante. Mas, e se quisermos uma abordagem mais ativa na busca de sentido? Tipo Viktor Frankl. Exato, aí entra o Frankl. Ele que sobreviveu ao Holocausto defendia que o sentido não se inventa, descobre-se. No mundo. Como assim? A vida faz-nos perguntas, basicamente, e o sentido está na nossa resposta. Frankl identificou 3 caminhos principais para esta descoberta, para reconhecer como podemos contribuir para esse fluxo. E quais são esses caminhos? Primeiro, criar algo ou agir por uma causa. O nosso contributo único. Segundo, experienciar algo ou amar alguém. A beleza, a natureza, um amor profundo. Certo. E terceiro, e isto é crucial, a nossa atitude perante o sofrimento inevitável. Mesmo quando não podemos mudar a situação, podemos escolher a nossa atitude. E é nessa escolha que encontramos sentido. É como transformar a tragédia numa conquista interior. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Essa ideia de que o sentido se descobre no mundo, nas nossas respostas. E, do ponto de vista psicológico, como é que se aborda esta sintonia? O Carl Jung tinha uma perspectiva diferente, certo? Sim, o Jung oferece a lente da totalidade. Para ele, a grande tarefa da vida é a individuação. Individuação. Tornar-nos quem realmente somos, na nossa totalidade. Ele faz a distinção entre o ego, o nosso centro consciente, a nossa identidade do dia a dia, e o self, que é o centro organizador de toda a psique, consciente e inconsciente. O ego quer controlo, separação, mas o self procura integração, inteireza. E como é que se entra em sintonia com esse self, esse logo mais profundo? Como é que se escuta essa parte de nós? A sintonia, para o Jung, é o ego aprender a escutar o self. E o self comunica. Comunica através de sonhos, de símbolos, das sincronicidades. Sincronicidades. Aquelas coincidências com significado. Exatamente. Aquelas que parecem apontar uma direção. E também comunica através da nossa sombra, as partes de nós que reprimimos, que não reconhecemos. O trabalho é integrar isso tudo. Olhar para a sombra com coragem, com curiosidade. A sintonia sente-se como um alinhamento com uma bússola interior, guiados por uma sabedoria mais profunda em direção à inteireza. O propósito não é um fim estático, percebes? É o próprio processo de integração. É escutar o inconsciente. Fascinante. E haverá uma forma mais, mais imediata, mais presente de sentir essa sintonia no meio da agitação toda? Sim, podemos olhar para ideias orientais através da atenção plena. Muitas vezes sentimos-nos desalinhados porque a mente está sempre a saltar. Passado, futuro, arrependimentos, ansiedades. Pois é. A atenção plena convida-nos a voltar ao presente, a observar a experiência momento a momento, sem julgar. E como é que essa presença nos ajuda a reconhecer o tal fluxo da vida? Ao orarmos no presente, aquela busca incessante por um propósito lá no futuro, pode simplesmente desvanecer-se. Começamos a perceber que a sintonia
Não é algo a alcançar, mas algo que já está aqui, na qualidade da nossa presença no agora. Manifesta-se muitas vezes como fluxo, o flow, aquela imersão total numa atividade, quando nos perdemos a pintar, ou a programar, ou mesmo numa conversa. O ego silencia-se e a ação flui sem esforço. É quase o Wu-Wei do taoísmo, a ação sem esforço. Ação sem esforço. Exato. Surge da harmonia com o momento. O propósito torna-se então a própria qualidade da nossa presença. Então, resumindo, temos os estoicos com a razão e a aceitação ativa, o Frankl com a descoberta de sentido na ação, no amor, na atitude perante o sofrimento, o Jung com a escuta do inconsciente e a integração, e a atenção plena focada em reconhecer o fluxo no presente. Ufa! É isso. E o que é fascinante aqui, acho eu, é o fio condutor. Todas estas abordagens, apesar de diferentes, sugerem uma mudança de postura. Uma mudança. Como? Passar daquela arrogância que quer controlar tudo, definir, inventar, para uma postura de mais humildade, de escuta atenta, de percepção, de alinhamento com algo maior que nós. Portanto, se calhar a questão não é escolher um único caminho, um mapa destes. Exatamente. A libertação pode estar precisamente em permitirmos caminhar entre eles, usar ferramentas diferentes em momentos diferentes. A verdadeira tarefa talvez não seja definir a vida ou encontrar o propósito, assim em maiúsculas, mas sim aprender a escutá-la. Escutar a voz da razão, da virtude, escutar o que o sofrimento nos ensina, escutar os sussurros dos sonhos, das sincronicidades, escutar o silêncio do momento presente. E nessa escuta atenta, talvez não se encontre um propósito definido, grandioso. Talvez não. Talvez, simplesmente, nos encontremos a nós mesmos, mais alinhados com essa correnteza subtil da vida que, no fundo, sempre esteve lá. E é aí que entra a perspectiva de Hellinger. Sugere que se calhar a resposta não está tanto numa busca externa, mas sim mais dentro. Especificamente no nosso sistema familiar. Dentro. Na família. Sim. A ideia é que já fazemos parte de um movimento maior, talvez guiado por algo, uma consciência que nos transcende. A chave para essa sintonia está aí, e na compreensão do que Hellinger chamou as ordens do amor. Mas atenção, isto é importante. Não são regras morais, tipo mandamentos, são mais como leis sistémicas, invisíveis, mas que atuam. Como gravidade, lá está. Como a gravidade. Quer dizer, atuam quer a gente saiba delas ou não? Precisamente. A ordem aqui não se inventa, descobre-se. E muitas vezes é a violação inconsciente destas ordens, e atenção, muitas vezes por amor, por uma boa intenção, que acaba por gerar sofrimento. E aquela sensação de vazio, de não encontrar um rumo. Certo. E que ordens são essas, então? As essenciais. Bem, as fontes destacam 3. A primeira é a ordem do pertencimento. Basicamente diz que todos, absolutamente todos, num sistema familiar, têm igual direito a pertencer. E todos aqui é muito abrangente. Filhos, nascidos ou não, pais, irmãos, avós, mas também parceiros anteriores, que foram importantes, e até pessoas ligadas a destinos difíceis da família, como vítimas ou agressores. Ninguém pode ser excluído. Excluído como? Esquecido, julgado? Sim, esquecido, julgado, não reconhecido. Quando isso acontece, a teoria diz que um membro mais novo da família pode, sem saber, começar a representar essa pessoa excluída. Chama-se a isso um emaranhamento e pode manifestar-se, olha, em tristezas que não se percebem, fracassos repetidos, até doenças. Caramba! A sintonia, neste caso, passa por reconhecer, dar um lugar no coração a quem foi esquecido. Às vezes, um comportamento que achamos difícil numa criança ou num jovem pode ser um sinal disto. É impressionante pensar como algo que aconteceu há gerações ou uma exclusão que nem temos ideia pode estar a afetar-nos hoje. A nossa sensação de propósito. Exato. E isso liga-se à segunda ordem, do equilíbrio entre dar e tomar. Funciona de formas diferentes, atenção. Entre iguais, por exemplo, num casal, precisa de haver troca. Uma troca equilibrada. Receber algo bom pede retribuição, talvez até dar um bocadinho mais para a relação crescer. E, curiosamente, mesmo quando há uma ofensa, a ideia é que para restaurar o equilíbrio, o ofendido talvez precise de retribuir com um mal um pouco menor, para restaurar a dignidade e permitir recomeçar a troca positiva, senão fica o ressentimento. É uma lógica diferente e entre pais e filhos. Aí é diferente. Há um desnível natural. Os pais dão a vida, o cuidado,
Os filhos fundamentalmente tomam, recebem. O equilíbrio aqui só se restaura mais tarde, quando os filhos passam para a frente o que receberam, aos seus próprios filhos, ou ao mundo, ao trabalho. Terceira ordem, a da hierarquia ou precedência. A regra é simples. Quem veio antes tem precedência. Os pais vieram antes, são os grandes. Os filhos vieram depois, são os pequenos. Certo. Uma violação muito comum e descrita como trágica nestas fontes é quando um filho, por amor, mas um amor que Ellinger chamaria de cego ou infantil, tenta carregar o fardo dos pais. Tenta salvá-los, assumir o destino deles. Coloca-se acima deles, de certa forma. Exato. Inverte a ordem. É como dizer, deixem, eu levo por vocês. Esta abordagem é muito clara. Essa tentativa, mesmo feita pelo maior amor do mundo, leva ao sofrimento. É um propósito inventado que nos tira do nosso lugar. E quando estamos fora do nosso lugar, perdemos força. Então essa sensação de andar perdido, de não encontrar um rumo, pode mesmo estar ligada a estas dinâmicas invisíveis, a estas ordens perturbadas na família? Essa é a ideia forte que emerge, sim. A tal sintonia com a vida parece vir menos de procurar grandes missões lá fora e mais deste trabalho interno, de alinhar com estas ordens dentro do nosso sistema. O propósito visto assim quase deixa de ser um nome, o meu propósito, e passa a ser mais um verbo, o ato de pertencer, de incluir, de equilibrar as trocas, de honrar quem veio antes e, crucialmente, de ocupar o nosso próprio lugar. Há uma frase muito forte que mencionas a retirada dos materiais sobre tomar o nosso lugar, aceitar o destino como nos chegou. A essência era algo como, sim, eu tomo pelo preço total que custou a vocês e que me custa a mim e farei algo de bom com isso. Parece um ato de grande força, mas que vem de uma certa humildade, não? Sem dúvida. É uma aceitação profunda. Olhando por este prisma, se calhar o caminho para uma vida com mais sentido não está tanto em idealizar futuros distantes, mas em olhar para trás, para as nossas raízes e aceitar o nosso lugar exato ali. É nesse alinhamento, nessa aceitação, que pode estar a paz e a força para que a vida, o tal fluxo, possa realmente passar através de nós. Faz pensar. Fica se calhar essa reflexão final. E se o propósito mais essencial, mais realizador, não for uma grande invenção nossa, mas simplesmente esse ato, humilde mas poderoso, de ocupar o nosso lugar certo, o nosso lugar no fluxo da vida, e permitir que o que recebemos siga adiante, através de nós. Dá que pensar, sem dúvida. Obrigado por nos terem ouvido. Até ao próximo episódio, subscrevam o podcast.